Eu só tenho duas mãos, um tá com o celular e o outro com um cafezinho. Que tá calor, né? Onde eu tô tomando. Ai, pera. Que inclusive tá acabando a bateria, então tá bom. Feliz 2017! Esse daqui é meu celular fingindo que eu tô batendo palma com outra mão aqui, que é café. Que agora parece que eles estão, infelizmente, fazendo outra coisa. 2016 foi um ano bom? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras que não, mas a resposta deveria ser sim, mas pode ser que seja não. Mas, gente, 2017 tá aí, novas energias, só depende da gente se tornar um ano melhor do que foi 2016, certo? Vão acreditar que sim também, mas a resposta deve ser não. Mas vamos acreditar que sim, beleza? Beleza. Há 3 anos atrás, eu lembro que nessa época do ano eu tava agoniado. Se tinha uma coisa que eu tava, querido, era estressado, era tenso, era tudo de bad que já tava. Eu já morava em São Paulo, mas em janeiro, bem no comecinho de janeiro, eu tava na expectativa do quê? Da minha nota do Enem. Na verdade, eu acho que eu já sabia a nota do Enem, mas eu tava na expectativa do ProUni, que na verdade... sonhos. Sobrevivi, né? E é sobre isso que a gente vai falar. E é pra você, querido vestibulando, não sei, querida pessoa que fez alguma prova em 2016 e tá esperando pra saber a resposta em 2017, que eu dedico esse vídeo. Porque o que eu vou fazer hoje? Eu vou contar como foi e como está sendo a minha experiência com o quê? Com o ProUni, meu querido. Sim, eu sou bolsista. Opa, que tá passando um carro aqui? Desculpa, ele só deu uma pistoada. Sim, eu sou um bolsista 100% pelo ProUni e isso é possível sem você fazer cursinho. Acredite em mim. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu nunca fiz cursinho para vestibular. Aliás, eu falei isso? Não sei se eu falei isso, mas então eu tô falando aqui. Notícia nova. Nunca fiz cursinho para vestibular e os meus pais não podiam arcar com os custos de uma escola particular. Então, eu sempre estudei em escola pública. Quando eu fiz a transição do ensino fundamental para o ensino médio, eu consegui, através do vestibulinho, entrar numa escola muito boa, que eu acho que o país inteiro conhece, que é o Centro Paula Souza, que são as famosas ETECs. E embora eu odiasse que eles fizessem uma pressão psicológica para que você só ficasse feliz caso passasse na USP, na Unicamp e afins, eu não posso negar que sim, o estudo deles é muito bom, os métodos deles são muito bons e lá eu comecei a expandir meu mundo e realmente acreditar no sonho da faculdade. Cara, assim, o que eu deveria fazer como pessoa que tá fazendo um vídeo no YouTube pra falar pra você seguir esse conselho? Eu deveria falar, gente, se você pode, se você consegue, se você tem essa capacidade, estude, sim, sei lá, 4 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora por dia, que seja 30 minutos por dia, mas estude todos os dias ou a maioria dos dias da sua semana. Reserve um tempo para isso. Eu fiz isso? Não. Então, eu fui um pouquinho diferente dos meus amigos na época do ensino médio, porque eu não queria, eu sabia que eu não conseguiria nada muito relevante ou nada que me agradasse se eu terminasse o ensino médio já na ânsia de começar uma faculdade no ano seguinte. Então, eu preferi me focar em um outro objetivo, que era me mudar de cidade. E estando nessa cidade, conseguir prestar os vestibulares das faculdades que estavam ao redor dela, que é São Paulo. Então, eu saí do interior e vim para São Paulo, e isso eu posso contar em outro vídeo caso vocês queiram, mas também não foi com a ajuda dos meus pais, eu nunca consegui juntar dinheiro, foi aos trancos e barrancos, e cá estou até hoje. E estando em São Paulo, depois de ter terminado o ensino médio há 1 ano, eu prestei o Enem. Quando eu estava entregando, então, os gabaritos, mal sabia eu que era ali que realmente começava a minha tensão. Eu não estava tenso para fazer o vestibular, não mais do que normal, pelo menos. A minha tensão começou a partir do momento que eu entreguei e saí daquele lugar. Eu fui um dos últimos da sala. Se você consegue entregar no período mínimo da prova, meu querido, parabéns. Aliás, parabéns se você conseguiu alguma bolsa com isso, porque, meu Deus do céu, você é o Flash? O que você é? Estou tomando um golinho do galera. Infelizmente tá muito quente, então eu vou ficar o tempo do vídeo todo só segurando mesmo meu copinho, porque tá muito quente mesmo. Eu entreguei a prova e fui embora, e ali começava uma grande outra maratona, que era a maratona de nervosismo. Mas sobrevivam a essa maratona. Gente, assistam séries, hoje tem Netflix, hoje tem outras coisas, vai namorar, vai jogar RPG, vai fazer outras coisas, relaxa, a prova já foi, já tá tudo bem. Quando chegou janeiro, já era outro ano, eu já tava com outras responsabilidades, já precisava me preocupar com aluguel e com outras coisas, eu pensei, cara, concorrer a uma bolsa de 50% não é a opção, eu preciso concorrer a uma bolsa de 100%, porque eu não vou ter condições de pagar metade da faculdade e os aluguéis e arcar com a vida, independente daqui de São Paulo. Aliás, ninguém conseguiria fazer isso, eu acho, iniciando a sua carreira profissional sem a ajuda dos pais e, né, complicado. Então, quando o ProUni abriu suas inscrições, eu peguei as minhas notinhas, que até então não dá pra você fazer nada, só sabendo elas, e corri
para me cadastrar no ProUni. Para você que não sabe, infelizmente dormiu no ponto, ProUni é um sistema do governo que coloca os estudantes que não conseguem pagar as suas faculdades com bolsas de 100 ou 50% em universidades particulares, somente particulares. E como funciona? Você pega a sua nota, vai lá quando o ProUni abrir, e aí vai ter uma nota de corte. Gente, se tem a nota de corte, queridinho, significa que ela é de corte. E não é de corte de cabelo, significa que ela vai te cortar e você não vai pegar aquela bolsa caso a sua nota seja menor do que o que está estipulado ali. Então prestem muita atenção na quantidade de vagas que aquele curso / universidade está oferecendo e na nota de corte, porque você precisa ter uma nota folgadinha, você precisa ter uma distância folgadinha, porque quando virar meia-noite, eu não sei necessariamente o horário, pelo menos era assim na minha época, uma vez por dia atualizava o sistema de acordo com as pessoas que haviam se cadastrado durante o dia. E aí, meu querido, as notas de corte só subiam, então as faculdades que eu havia me inscrito nos primeiros dias, eu não conseguia, porque a nota de corte subia e eu tinha só mais 2 dias, porque eu acho que eram 3 dias de inscrição, pra trocar. Então assim, tive que ficar esperto. Por fim, chegou o último dia da inscrição, eu mudei pela última vez a minha opção, nunca de curso, porque eu já sabia o curso que eu ia fazer, jornalismo, mas eu mudei a opção da faculdade para colocar para uma faculdade que eu tava com uma margem melhorzinha, só que neste caso eu só tinha, pelo menos lá no sistema, só tava mostrando que tinha uma bolsa de 100%, ou seja, era ou vai ou racha. Eu lembro que foi um dia normal no trabalho e eu cheguei desesperado, afobado, atropelando todo mundo, falando pra chefe que eu não precisava mais daquilo porque meu marido tinha 2 empregos e corri para abrir o site do ProUni para ver qual foi a minha colocação. E para minha tristeza, depressão, profundo arrependimento, eu tinha ficado em 2º lugar em um curso que só tinha uma vaga. Então, infelizmente, eu perdi naquele ano, ou pelo menos naquele momento, a minha bolsa. E hoje eu tô com uma dicção muito boa, eu não sei o que está acontecendo. Inclusive, gostaria de saber para repeti-la mais vezes. E, infelizmente, caguei agora na gramática. Mas existe uma coisinha chamada... Eu não sei o nome daquilo, mas tem um status ali, que fica, então, aguardando a aprovação. E eu lembro que tava o nome da pessoa que estava em primeiro lugar, que tava aguardando a aprovação dos documentos. E pra minha sorte, a pessoa foi reprovada na comprovação dos documentos. Então, provavelmente ela disse algumas coisas que não eram reais quando ela foi mostrar os documentos, porque não é assim não, conseguir a bolsa é minha. Você consegue, e aí caso você esteja lá, você vai na faculdade que você tem interesse em fazer a matrícula, leva o emaranhado, o mundaréu, o oceano de documentos que eles precisam, e a mulher lá, ou o cara, ainda vai te fazer algumas perguntas em relação as coisas que você colocou quando você se inscreveu para fazer o Enem /ProUni. Então, como o primeiro colocado tinha sido reprovado por causa de documentos, eu era o 2º colocado e a vaga automaticamente veio para mim. E aí eu infartei, porque eu tinha metade do prazo para comprovar os meus documentos. E, na verdade, eles mandam lá um negócio com linguagem de advogado para você, falando tudo que você precisa e você não sabe interpretar o negócio direito. Inclusive, foi o que me salvou no Enem, interpretação de texto e redação. Talvez por isso eu tenha escolhido jornalismo. Porque, meu Deus, matemática e química que não foi. Eu peguei os documentos, fiz 40 cópias de cada um pouquinho exagerado, sim, e eu quase que literalmente fiz 40 cópias mesmo, e corri pra fazer a minha matrícula. Lá na matrícula, a moça, conforme ela ia me falando o que ela precisava, eu quase tinha mini ataques cardíacos, porque eu falava, meu Deus, eu não tenho isso. Ah, eu tenho sim. Meu Deus, eu não tenho isso. Ah, eu tenho sim. Meu Deus, eu não tenho isso. Ah, eu tenho sim. E aí eu pegava e ia entregando, e ela pede olerite, pede isso, pede documentos, inclusive das pessoas que você disse que morava com. E aí no final da, entre aspas, entrevista, eu recebi a famigerada, felicitada frase que eu achei que eu nunca fosse ouvir na minha vida, porque eu não tinha feito cursinho de escola pública o tempo todo, que foi: você está matriculado. Parabéns! Ai, cara, eu nem acreditei, foi tanta emoção, muita coisa passou pela minha cabeça. A minha vontade era falar: obrigado, meus pais, eu realmente agradeço por todas as suas que vocês me deram para eu continuar estudando. Mentira, na verdade eu sempre fui um pouquinho CDF, hoje em dia eu tô destoando um pouco. O meu objetivo com esse vídeo não foi nem muito acalmar vocês, queridos, porque isso eu sei que é impossível vestibulandos, pessoas que estão acompanhando o drama dos vestibulandos. O meu objetivo com esse vídeo é falar pra você: sobreviva, vai na fé. Se você não conseguiu, tente a segunda chamada. Se você não conseguiu as segundas chamadas, acalme-se. Faça o vestibular novamente. Não é incomum as pessoas não conseguirem na primeira vez. Na verdade é o que acontece com a grande maioria das pessoas que tentam um vestibular. E não é o fim do mundo. Tem muita gente que não quer fazer faculdade, tem muita gente que não precisa fazer faculdade. Obviamente que eu recomendo e que todo mundo recomenda e que é muito bom, e enfim, mas cabe a você determinar isso, afinal é a sua vida e são os seus sonhos, então você tem que correr atrás disso, mas você vai conseguir chegar lá, independente do que seja o lá. Eu acredito em você, porque você é maravilhoso, tá bom? Ou maravilhosa!
tá bom? Eu falei com o gênero O, mas é indefinido, cara. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida... infelizmente eu não sei falar português. Se você tiver alguma dúvida, me chama nas minhas redes sociais. Me segue em todas elas, aliás, por favorzinho. E... então é isso, né? Então tá bom, tudo bom. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau! É que eu esqueci, só que eu tenho que tampar, né? Que eu quase sempre tampo. Mas eu acho que não vou tampar, não. Vou fazer diferentão. Vou tomar um golinho de café. Ó, uma propagandinha. Então tá bom. Maravilhoso.